transição do século XIX do século XX, de 1864 a 1944, um sociólogo norte-americano, e ele vai refletir sobre a ecologia do mundo. O que seria ecologia? Sabe o que é ecologia? Palavra de origem grega, pode traduzir como ciência ou estudo. Eco, em grego, é casa. Então, a ecologia humana seria o estudo, a ciência que estuda a casa humana. A nossa casa pode ser o ambiente urbano, as cidades, ele vai focar mais nas cidades, ou pode ser o campo, a zona rural. No caso de vocês aqui, né? Mas o Robert E. Park. Agora de vez o telefone dele já caiu em live, eu acho que pegou. E segundo ele, por que ele fala em ecologia humana? Porque nós, seres humanos, nos comportamos como as plantas e os animais, disputando espaço, disputando recursos para a sua própria sobrevivência. Então, os animais fazem isso na floresta, a gente faz isso na cidade ou no campo. Então, há uma dinâmica dentro de uma luta por espaço, luta por recursos para garantir a sua sobrevivência e a sobrevivência dos seres. E as cidades, elas se desenvolvem a partir de zonas concêntricas. Toda cidade começa com um centro. E do centro a cidade vai se expandindo. Uberlândia, por exemplo. O centro da cidade de Uberlândia foi o início da cidade, o início da sua colonização, o seu processo de urbanização. A região onde hoje é o centro ali. Então, aí a cidade começa a crescer a partir dali, começa a se desenvolver em zonas concêntricas. Então tem o primeiro centro, depois tem uma outra, as zonas concêntricas, né? Assim vai se desenvolvendo a cidade. Mas tudo inicia-se no. E toda a cidade tem o seu processo de migração, de assimilação. Uberlândia, especialmente, é uma cidade que é assim. Uma cidade de migração. A maior parte da população uberlandense veio de fora. E aí a pessoa, quando chega de fora, o que ela tem que fazer no lugar onde ela acaba de chegar? Ela tem que competir com quem mora ali. Competir por quê? O espaço, por recurso, para viver, por sobrevivência. E essa competição com os nativos gera um conflito. Começa a dar treta entre quem vive fora e quem é da cidade. Com o tempo, esses atritos vão se resolvendo, vai ocorrendo um processo de acomodação e depois de assimilação. Mas é um problema sempre que aquele que vem de fora, ele nunca é totalmente assimilado, ele nunca se acomoda completamente, ele se torna ali um homem marginal. Porque ao mesmo tempo que ele veio de fora e trouxe uma cultura de fora, ele está tentando se adaptar àquela cultura ali. Aí ele vive esse conflito. Não só um conflito por não saber qual cultura vivenciar, a que ele trouxe, ou a que ele aprendeu, a que ele passou a conviver, e também um conflito com os outros, com aqueles daquela cultura que não reconhecem ele, alguém integrante daquela cultura, mas alguém estrangeiro, alguém de fora, alguém estranho. Então esse é o conceito de homem marginal do Robert Park. Então, o estrangeiro, o imigrante, aquele que vem de fora, ele nunca vai ser totalmente assimilado, ele nunca vai se acomodar completamente na sociedade da cidade onde ele chega. Ele vai sempre ser um marginal, ou seja, alguém que fica à margem, porque ele não é nem da cidade, mas também agora não é mais estrangeiro, não é mais diferente, não é mais imigrante, alguém que o estranho, né? Então, o sociólogo norte-americano é amplamente reconhecido por sua obra sobre o comportamento coletivo. A gente, em coletividade, a gente se comporta igual animais e plantas, disputando espaço, disputando recursos, disputando a própria sobrevivência. Então, ele vai falar das relações de raça também que acontecem nas cidades, nas sociedades. Aí tem as questões raciais, que é um problema social. Nós temos agora o Vini Júnior, acabou de perder o prêmio de melhor mundo. Racismo. É um estrangeiro. Alguém que veio da periferia do Brasil para jogar no maior time do planeta, o Real Madrid, destruiu. Mas só que os europeus não aceitam esse moleque pretinho. Por mais que ele já esteja morando lá há muito tempo, já sabe falar a língua, já tenha se acomodado e assimilado a cultura espanhola, a cultura europeia, eles ainda não aceitam, ele continua sendo
um homem marginal. Um marginal que eles não querem. Por isso eles elegeram o Rudo, o espanhol, o europeu. Essa ascensão dessa nova direita do planeta é uma direita racista. É uma direita que é conservadora nesse aspecto e quer preservar as tradições e as culturas da Europa, a tradição europeia, e o estrangeiro é visto como uma ameaça, seja ele muçulmano, seja ele latino-americano, seja ele estrangeiro de onde quer que for, que não seja da própria Europa. Se for estrangeiro de fora da Europa, que não tem nenhuma cultura, os valores e a cultura europeia, esse estrangeiro deve ser eliminado, ele é colocado à margem, como no caso do bicho, não ganhou. Mas a ecologia humana, a ideia de que os humanos atuam de forma similar às plantas e dos animais. A sua abordagem de sociologia urbana trata da cidade aí como um laboratório de pesquisa. Ele vai focar principalmente nas cidades. Vivência dos seres humanos em sociedade dentro das cidades. Como é que as cidades evoluem? Evoluem com a ecologia humana, os indivíduos ali disputando espaço, recursos, sobrevivência. As zonas são concêntricas, começa com o centro, de onde vai irradiando e crescendo a cidade. Ocorre esse processo de migração da cidade, chega gente de fora, as pessoas de fora, quando chegam, passam a competir com os nativos, por empregos, por espaço, por recursos, gera conflitos. Com o tempo, esses grupos vão se acomodando, vão assimilando, vai sendo assimilado no caso de quem chega de fora. Mas mesmo assim, continua sendo alguém marginal, na perspectiva de Robert E. Park. Compreenderam o pensamento de Pedro? Uma dúvida? Tranquilo? Demorado? É isso aí, né? Diga, né?